Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar continuidade ao último vídeo, onde eu fiquei de falar sobre relacionamentos amorosos, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender e procurar saber é como são esses relacionamentos que nós conhecemos, né? Não só os mais próximos, mas fazer uma pesquisa geral, né? Para tentarmos conhecer como são os relacionamentos ao redor do mundo, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente pode pesquisar sobre relacionamentos amorosos no nosso país. Em terceiro, na nossa família, com os nossos amigos, observando cada comportamento das pessoas, as queixas, as coisas boas que todo mundo coloca. E, em quarto, o nosso relacionamento, se nós temos um atual ou tivemos um relacionamento, dá uma analisada nele, né? Um olhar, né, mais profundo sobre como realmente foi, detectando todas as coisas positivas e as coisas negativas, e em último lugar, como nós nos sentimos dentro do nosso relacionamento amoroso atual, né? Se ele existe e se ele não existiu, como nós nos comportamos no último relacionamento que nós tivemos ou nos relacionamentos que nós tivemos durante a nossa vida. Para que isso? Para que a gente tenha consciência do que realmente é um relacionamento amoroso. Como é que ele é formado, quais são as crenças que existem sobre o que é ter um relacionamento amoroso, no olhar religioso, no olhar moralista, no olhar familiar, no olhar tradicional e no nosso olhar, que nem sempre coincide com todas essas informações que nós vamos é, colher, né, com essas observações todas que iremos fazer. Então, eu pretendo continuar conversando sobre isso, porque é um assunto mais complexo e é um assunto mais comprido. Então, eu gostaria de deixar aberto ali os comentários para que, se vocês tiverem um tempinho de observar e detectar alguma situação, coloca nos comentários para a gente conversar sobre. Por quê? Porque esse olhar e essa observação é para quê? Para que a gente adquira consciência da realidade dos relacionamentos, né? Com isso, nós vamos detectar onde estão os furos, né? Os buracos dos relacionamentos que muitas vezes faz com que o relacionamento vá se estragando, vá se diluindo, vá enfraquecendo e muitas vezes uma coisa que poderia ser consertada, na maioria das vezes acaba não sendo e acaba tendo uma ruptura, quando se nós tivermos um pouquinho de paciência, nós vamos conseguir detectar a situação e tentar arranjar uma cura para isso, né? Qual seria essa cura? Como é que se cura um relacionamento? O relacionamento ele é feito através do quê? Da conexão, do compartilhar, do dividir, né, coisas com um parceiro ou uma parceira, e é esse olhar que nós vamos procurar analisar com maior profundidade, né? São nesses comportamentos, são nesses pensamentos que são passados para nós, que foram passados para nós durante todo esse tempo, né? Vários séculos que vêm sendo repetidas, muitas tradições, muitas exigências, com influência da igreja, com influência da tradição familiar, com influência moral, né, de cada indivíduo, com influência comportamental de cada indivíduo, com seus medos, suas inseguranças, que muitas vezes não são trabalhadas, não são tratadas e acabam adoecendo um relacionamento a dois, né? Então, o objetivo das nossas conversas daqui para frente, em termos de relacionamento amoroso, vai ser uma troca de informações reais para nós termos conhecimento da visão de várias pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, e eu peço a colaboração de vocês, porque
juntos a gente tem uma possibilidade de ter uma visão mais ampla, mais profunda sobre os relacionamentos, né? E é muito importante compartilhar a visão de várias pessoas para que a gente possa chegar numa conclusão maior e tentar salvar, né? Tornar saudável os relacionamentos amorosos. Então são vários itens, né? Em termos religiosos existe um protocolo exigido, né, pela própria igreja, em termos de vários compromissos que as duas pessoas assumem na hora de um casamento religioso. Isso são coisas. Quais são esses compromissos assumidos e eles se concretizam ou não, né? Se concretizam só enquanto se está junto e quando se está separado eles são diferentes? Como é que vocês enxergam isso, né? Eu gostaria de trocar ideias sobre isso, né? Em termos morais, né? O que a moral exige de um indivíduo que se relaciona com outro indivíduo? Em termos do que? De compromisso, de fidelidade, de honestidade, de responsabilidade emocional, né? E aí a gente vai tentar definir todas essas coisas para clarear esse caminho, para encontrar uma maneira de tornar esse relacionamento amoroso uma coisa prazerosa para as pessoas. Por que eu falo isso? Porque durante esses 41 anos que eu trabalho com pessoas, geralmente, olha, assim, 80% dos atendimentos que eu já fiz tem a ver com dificuldades, sofrimentos e falta de diálogo, falta de entendimento entre as pessoas que, numa determinada época da vida, resolvem ficar juntas, achando que vai ser tudo maravilhoso e no decorrer de alguns meses, alguns anos ali, começa a ficar diferente do que se imaginava e aí as pessoas costumam desistir muitas vezes. E essa desistência só é aceita, né? Só é possível, eu acredito, quando se descobre que o que se sentia por aquela pessoa não era real, né? De repente foi um ímpeto, uma paixão que fez com que se tomassem determinadas decisões de ficar juntos e de repente a realidade que se clareia ali na frente do dia a dia do relacionamento começa a ficar embaçada, né? Não começa a ficar, ela não é mais clara, tanto quanto era quando existia paixão, por exemplo, né? Então, a transformação de paixão em amor, como é que é? Como é que vocês enxergam isso? Já aconteceu com vocês? Qual foi o tempo maior de relacionamento que vocês tiveram? E, se possível, né? Não precisa se identificar, pode mandar para o direct, de dizer assim, qual foi o maior tempo que vocês conseguiram ter um relacionamento satisfatório, né? Porque existem muitos relacionamentos aí de 20, 30 anos, mas se você for conversar com as pessoas, você percebe assim, até o terceiro ano era bem legal. Depois começaram a acontecer coisas que não ficou mais tão legal assim e por falta de entendimento, por falta de conversa, as coisas foram ficando cada vez mais frias e cada vez mais distantes e um abismo vai se formando entre as duas pessoas e não existe mais conversa, só existe crítica de um para o outro e graças ao que acontece isso, né? Por que uma pessoa critica a outra e não assume a responsabilidade dentro do relacionamento, se posicionando no sentido de eu estou percebendo isso, eu estou sentindo isso. A maioria das pessoas, quando se relaciona, ela vai dando tempo ao tempo para ver se as coisas se transformam de uma maneira para uma maneira melhor. E muitas vezes isso não ocorre, né? E aí as pessoas vão assim acumulando raivas, acumulando mágoas e chega uma hora que não conseguem mais olhar para outra pessoa, não conseguem mais conversar com a outra pessoa, né? E os relacionamentos acabam se desfazendo, né? É importante falar isso porque, embora a gente esteja aí no século XXI e no ano 2022,
ainda é um desejo muito grande das pessoas encontrarem parceiros e parceiras para compartilhar as suas vidas, né? Formarem famílias, e a ideia é que daí a família é tudo, a família é maravilhosa, mas a gente nunca pode esquecer que a família é composta de indivíduos e que cada indivíduo tem que estar bem consigo mesmo para que possam existir relacionamentos saudáveis, né? Diálogos saudáveis, entendimentos, negociações, combinações, limites dentro dos relacionamentos, para que a gente consiga realmente ficar feliz dentro de um relacionamento. Ser uma coisa light, não ser uma coisa pesada, uma coisa doída, uma coisa sofrida, uma coisa que se carrega nas costas, ou se puxa, ou se empurra. Na verdade, um relacionamento deve fluir, né? E muitas pessoas, por ansiedade, por querer que as coisas deem certo, às vezes se precipitam e não conseguem levar por muito tempo esse ímpeto inicial ali de fazer o relacionamento dar certo, acabam cansando, porque acaba ficando só na responsabilidade de um dos parceiros, o outro muitas vezes não sabe nem muito o que está acontecendo, para ele está sempre tudo bem, às vezes é só um que enxerga. Então, vamos conversar sobre isso para poder, no decorrer das nossas conversas, ir esclarecendo isso e tentar chegar numa fórmula, né, racional, consciente, real, para poder fazer com que duas pessoas consigam conviver, levar adiante a concretização dos seus sonhos em termos de família, de ter filhos, de educação de filhos, de respeito, de vida sexual, de afeto, para que a gente consiga ficar um pouquinho mais tranquilo com relação a isso, né? Então eu conto com a colaboração de vocês através do direct ou dos comentários. Se vocês tiverem um tempinho para parar e observar, né? Isso que eu falei no início ali, né? Observar, ler algumas coisas, conversar com pessoas, para saber como é que isso tem acontecido no decorrer desse tempo todo e ao redor de nós, né? Então, conto com a colaboração de vocês para que amanhã ou na próxima semana a gente volte a conversar sobre isso com dados que vocês me tragam também, porque enriquece muito os conteúdos que a gente vai poder analisar, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.